bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no canal de Cálculo e esta é a resolução da prova de matemática para o Enem de 2024. Na aula de hoje, nós vamos resolver a questão de número 138 do Enem de 2021. E como toda a nossa aula, nós vamos a um breve resumo do assunto que será cobrado nessa questão. E essa questão, em particular, cobra o assunto de porcentagem. E o que seria uma porcentagem? A porcentagem nada mais é do que a divisão de um número qualquer por 100. Ou seja, tu pode ter 5 dividido para 100, significa que aquilo ali é 5%. E ela é representada pelo símbolo porcento, né? E agora aqui tem a representação fracionária. Como eu disse, ela é a divisão do número qualquer por 100. Então, 35% é a mesma coisa que 35 sobre 100. E temos a representação decimal, que também é conhecida como taxa percentual, e normalmente ela é usada para cálculo de juros. E para a gente obter, basta caminhar com a vírgula 2 casas decimais para a esquerda, como aqui. 35% igual a 0,35. Vamos para a nossa questão. A questão diz: após consulta médica, um paciente deve seguir um tratamento composto por 3 medicamentos, X, Y e Z. O paciente, para adquirir os 3 medicamentos, faz um orçamento em 3 farmácias diferentes, conforme o quadro abaixo. Aí aqui nós temos as farmácias e temos os medicamentos. Cada farmácia com o respectivo valor de cada medicamento. Aí aqui nós vamos para dar continuidade. Dessas farmácias, algumas oferecem desconto. Na compra dos medicamentos X e Y na farmácia 2, recebe-se um desconto de 20% em ambos os produtos, independente da compra de Z, e não há desconto para o medicamento Z. Ou seja, se nós formos aqui na farmácia 2 e comprarmos o medicamento X e o medicamento Y, nós vamos ter o desconto de 20% nos dois produtos. Independente, ou seja, nós não precisamos comprar o medicamento Z, e também, mesmo se nós comprarmos, não vai haver desconto para o medicamento Z. Aí aqui, na compra dos 3 medicamentos na farmácia 3, recebe-se 20% de desconto no valor total da compra. Ou seja, se nós comprarmos os 3 medicamentos na farmácia 3, nós vamos receber 20% de desconto no valor total. Ou seja, o somatório dos 3 valores, dos 3 medicamentos, vai haver o desconto de 20%, ou seja, a gente só vai pagar 80% do valor total. O paciente ele deseja efetuar a compra de modo a minimizar, ou seja, o valor mínimo possível para ele gastar com esses medicamentos. De acordo com as informações fornecidas, o paciente deve comprar os medicamentos da seguinte forma. Aí agora nós vamos para os cálculos. Cada uma dessas alternativas, né? Por exemplo, na farmácia A, nós temos X, Y e Z na farmácia 1. Então, isso significa que será o 45 mais o 40 mais 50. 45 mais 40 mais 50 é a mesma coisa que 135. Então, se ele desejasse comprar os 3 medicamentos na farmácia 1, sairia a 135. Aí agora vamos para o B, que é o X e o Y na farmácia 1 e o medicamento Z na farmácia 3, né? Então, seria o 45 mais o 40 mais o 35, que o valor do medicamento Z na farmácia 3 é 35. Isso daqui é a mesma coisa que 120, porque 45 mais 40 são 85, 85 mais 35 são 120. Agora vamos para a farmácia C. Quer dizer, a alternativa C. O X e o Y, se ele comprasse na 2, né? E o Z comprar na farmácia 3. O X e o Y, se ele comprar, nós temos bem aqui com a informação, né? Que nós vamos receber um desconto de 20% se comprarmos esses medicamentos. Que seria um desconto de 20%? Significaria que tu
vai pagar apenas 80% desse valor. Então, nós vamos colocar aqui o nosso 50 mais os 50 e vamos multiplicar por 80%. Esse valor, após isso, nós vamos somar com o 35 do medicamento Z na farmácia 3. 50 mais 50 nada mais são do que 100, certo? 100 vezes 80%. 80% também, como eu disse, é a mesma coisa que 0,80. Aqui é a forma fracionária, né? Não, quer dizer, a forma decimal, que é 35% igual a 0,35. Ele só anda com a vírgula 2 casas para a esquerda. Então, a mesma coisa aqui. Então, vai ficar 0,80. Isso aqui, mais 35. 100 vezes 0,80 é a mesma coisa que 80, mais o 35. Isso daqui fica igual a 115. 80 mais 35, 115, né? Aqui temos a questão C, aqui vamos para alternativa D. Na D, ele diz que ele vai comprar o medicamento X na farmácia 2. Se ele compra o medicamento X na farmácia 2, ele paga 50. O medicamento Y e Z na farmácia 3. X na farmácia 2. E o Y e o Z na farmácia 3. Então, aqui ele fica com o medicamento X na 2 é 50, mais Y e Z da 3 são 45, mais 35. Esse valor é igual a 130. Aí vamos aqui para E, nossa última alternativa, na farmácia 3. Se ele comprar todos os medicamentos na farmácia 3, que são 65, 45 e 35. 65 mais 45 mais 35. Esse valor vai ser multiplicado por 80%, porque lembra que ele tem um desconto de 20%? Pois é, aqui ó. Na compra dos 3 medicamentos na farmácia 3, recebe-se 20% de desconto no valor total. Ou seja, todo esse valor aqui com desconto de 20%. Como eu disse, o que significa tu ter um valor, um desconto de 20%? Significa que tu vai pagar apenas 80% do valor daquele produto. Então, aqui 65 mais 45 mais 35 nada mais é do que 145. Como eu representei lá em cima, né? A forma decimal de 80% nada mais é do que 0,80. Então, 145 multiplicado por 0,80 são 116. Tá, temos os resultados aqui e, de acordo com as informações fornecidas, o paciente ele deseja efetuar a compra de modo a minimizar sua despesa, ou seja, ele quer comprar esses medicamentos no menor valor possível para economizar. E qual seria a opção que ele faria para comprar esses medicamentos em que ele gastaria menos? A opção aqui que nós temos é a letra C, que ele vai gastar apenas 115 reais. R$1 a menos do que a letra E, que ele gasta 116. E é isso. Essa foi a nossa resolução de hoje. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham gostado e espero ter ajudado. Muito obrigada pela atenção.